O tema da nossa mensagem dessa manhã será nova criação em Cristo. Baseado no texto de 2 Coríntios, capítulo 5. Nova criação em Cristo. Esse entendimento que eu quero que o Espírito Santo, em nome de Jesus, me ajude a trazer para a igreja. Você que está nos assistindo aí ou vai nos assistir posteriormente, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor traga o entendimento necessário sobre a volta dele, sobre o sacrifício dele, e que nessa manhã você possa ser abençoado daí onde você está. Amém? Queridos, eu vou ler numa versão que é a linguagem de hoje, porque a linguagem de hoje ela trouxe, eu estudei várias versões, e a linguagem de hoje ela trouxe um entendimento muito claro sobre esse texto. E aí eu estou com a Bíblia da linguagem de hoje, por isso vocês podem estranhar a tradução dessa Bíblia, amém? Mas acompanhe aí na sua Bíblia, porque o Espírito Santo vai nos trazer o entendimento necessário, amém? 2 Coríntios capítulo 5. De fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca, queridos, nosso corpo, quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Aleluia. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Por isso, gememos enquanto vivemos nessa casa de agora, pois gostaríamos de nos mudar já para a nova casa no céu. Aleluia. Aquela casa será o nosso corpo celestial. E quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Versículo 4. Gememos aflito enquanto vivemos nessa barraca que é o nosso corpo. Isso não é porque queríamos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o teu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Versículo 6. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos nesse corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver nesse corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor, porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber, olha, presta atenção, Deus, todos nós temos que nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez, de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Versículo 11. Sabemos o que quer dizer temer o Senhor, e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente e espera no seu coração vocês me conhecerem também. Nós estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhe dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por
é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é essa. Queridos, prestem atenção em qual tem sido a nossa mensagem. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, queridos, estamos aqui nessa manhã, falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, que texto lindo. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos de Deus. Nós pedimos a vocês, Alagoinha e Minaslândia. Nós pedimos a cada um de vocês que estão aqui nessa manhã. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigo em amigos dele. 21. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Aleluia, Pai. Essa é a sua incorruptível palavra. Pai, que nessa manhã eu quero ministrar sobre a tua igreja. Que todo cativeiro da mente, toda mente aprisionada para ter o verdadeiro entendimento de quem é o Senhor, todo entendimento, meu Pai, que é ser uma nova criação do Senhor, que todo cativeiro na mente neste momento, meu Pai, seja desaprisionado. Meu Pai, que toda corrente que tenha prendido os teus filhos até agora, para o entendimento claro de viver uma nova vida no Senhor, que neste momento caia por terra. Que somente o que provém do Senhor venha agora sobre o teu povo e sobre a tua igreja. Me coloco à disposição do teu Santo Espírito. Peço ao Senhor, meu Pai, que eu possa ser neste momento um vaso nas suas mãos. Que neste momento, Pai, que diminua eu, que cresça o Senhor. Que o teu amor, Pai, possa me entender neste momento. Pai, que a tua igreja venha ter o discernimento e o entendimento claro da tua palavra. Para isso, Pai, me concede a tua sabedoria, me concede o teu conhecimento, porque de mim eu nada tenho para oferecer aos meus irmãos. Te louvo e te agradeço e devolvo toda a honra, todo louvor, toda exaltação ao Senhor. Amém? Queridos, segundo Coríntios 5, o principal ponto que Paulo vem querer nos ensinar aqui é o princípio da criação. É o princípio sobre o que foi o sacrifício do Senhor. O significado do sacrifício do Senhor. E Paulo aqui vem nos mostrar a ação de Cristo em restaurar relacionamentos danificados. A ação de Cristo da reconciliação. A reconciliação, o sacrifício de Cristo foi para que os nossos relacionamentos que estavam destruídos, danificados, fossem restaurados. E Paulo aqui nesse capítulo, ele vem de uma maneira muito clara nos exortar para que nós possamos ter o entendimento do que é ser uma nova criação em Cristo, do que é ser uma nova natureza em Cristo. E quando isso acontece? Isso aconteceu no momento em que nós levantamos as nossas mãos e falamos com o Senhor.
que nós o recebemos como nosso único e suficiente Salvador. A nova criação em Cristo aconteceu neste momento. Só que muitos de nós não tivemos o entendimento do significado real dessa reconciliação com Cristo, dessa nova criação em Cristo. Estamos voltando para o lugar aonde Deus nos tirou. O sacrifício de Jesus na cruz, um homem que não tinha pecado, morreu por nós, para que nós pudéssemos desfrutar de uma vida e uma vida em abundância. E nós, por um momento, tivemos esse entendimento, entregamos a nossa vida a esse Deus, com o entendimento que não havia outro caminho a não ser Jesus Cristo, porque não há outro caminho. E nós estamos optando por orar mais. Nós estamos optando por viver novamente a comer a comida dos porcos. Por isso eu quero iniciar essa mensagem fazendo duas perguntas. Não precisa de me responder. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Você realmente tem sido uma nova criatura em Cristo? Realmente você entendeu o sacrifício de Jesus na cruz? Você tem refletido nas suas atitudes a imagem e semelhança de Deus? Eu quero que você responda para você mesmo essas três perguntas. Se o Senhor, queridos, fazendo parênteses, chegou o tempo em que não é sobre homens ministrando a palavra de Deus. É sobre o momento em que Deus está usando pessoas específicas para trazer entendimento da igreja. Por isso acabou o tempo de subir no altar para oba-oba. Agora o altar de Deus ele precisa ser extremamente bíblico. Porque nunca foi e nunca vai ser pelo que homens falam, mas sim pelas ordens que o Senhor deixou. Feche parênteses. Responda essas três perguntas para você mesmo. Comece a pedir ao Espírito Santo para começar a sondar seu coração, para que você consiga entender com discernimento se você realmente tem sido uma nova criação. Qual vai ser a sua opção? Continuar comendo a comida que os porcos te dão, ou viver uma vida em abundância? Uma vida que descreve a pessoa de Cristo através de você. Paulo nos fala que nós somos carta viva, e isso é muito sério. Sabe o que quer dizer ser uma carta viva? Carta viva é aquela pessoa que as pessoas olham para você e fazem leitura de quem é Cristo através da sua vida. As pessoas leem quem é Cristo através da sua vida. E você, nós, temos sido essa pessoa. Nessa manhã, eu quero atentar ao versículo 17, que fala que, portanto, e agora, depois de todo esse
falei com vocês sobre entender o que foi o sacrifício de Jesus por nós. Entender que o Senhor tem vida para nós em abundância. Entender que não existe nada que seja demasiadamente difícil para o nosso Deus. Entender que o único que é capaz de colocar um rumo na nossa vida é Jesus. Porque a palavra fala que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós estamos vivendo fora desse propósito, se nós estamos vivendo fora dessa passagem, nós estamos vivendo uma vida de lamaçal. Nós estamos vivendo uma vida de comer a comida dos porcos. Nós estamos vivendo uma vida regida por Satanás e seus demônios. E aí eu não consigo entender porque eu passo por tanta tribulação, porque eu passo por tanta luta. Todos nós passamos por lutas, porque a palavra fala que no mundo nós vamos ter aflições. Mas qual é a diferença, pastor? Que quando eu estou em Cristo, eu entendo e tenho a certeza que, apesar das lutas, a bondade e a misericórdia do Senhor estão me servindo. A bondade e a misericórdia do Senhor estão comigo. Ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Agora, se eu estou vivendo uma vida regada em pornografia, em prostituição, em pecado, o pecado faz separação de nós com Cristo. O Senhor é puro. O Senhor requer de nós sermos uma nova criação em Cristo. Por isso, aqui no versículo 17, voltando, inicia falando portanto, isso tudo que eu falei com vocês. Algumas versões falam, e agora? E agora? E agora que eu e você estamos em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas se passaram e tudo, não são algumas coisas. Tudo precisa se fazer. Tudo se fez. Eu quero contar para vocês o testemunho de uma pessoa aqui da nossa igreja, que ela é o testemunho real do que é ser uma nova criatura em Cristo. Quando nós fomos morar no conjunto de API, o Senhor nos levou lá por um tempo, e eu era vizinha dela, eu fui morar de porta a porta com ela. E ela vivia amaziada com o namorado dela. E tinha filho e tal. E aí o Senhor foi usando a minha família, eles olham e
muito além de paredes, é muito além de templo, é muito além de coisas feitas por mãos humanas. Quer dizer sobre uma vida, uma conduta que agrada o coração de Deus. Quer dizer, não pelo que os outros estão vendo somente, mas como eu estou me apresentando diante do meu Deus, como o meu Deus está me vendo, como o meu Deus está olhando para mim, vendo as minhas mãos. Se a trombeta soar agora, queridos, o que será de cada um de nós? A nossa vida precisa ser pautada em Yahvé, em Jesus Cristo. O temor, a gratidão pelo sacrifício de Jesus ali naquela cruz precisa invadir o nosso coração e nós nos rendemos a essa tamanha graça. Nós precisamos entender de uma vez por todas, decidir por Jesus. Bem na verdade, o Senhor ele já fez essa decisão por nós, né? O sacrifício dele nos garante. E agora, como nós conseguimos entender alguém que não queira viver em tamanha graça? Alguém que não queira viver nesse lugar seguro, nesse lugar de descanso. Como entender? Como entender? Às vezes muitas pessoas podem olhar para a gente e pensar em muito fácil a pastora falar. Queridos, mas só Deus sabe as lutas que nós passamos. Só Deus sabe tamanhas tribulações que nós passamos. Mas nós sabemos que o Senhor tem nos servido todos os dias. Em tudo, o Senhor tem nos dado escape e livramento. Quarta-feira eu vou passar por uma cirurgia. E quando eu comecei a fazer os exames pré-operatórios, os médicos vieram com o laudo que eu estava com câncer de estômago. E nós começamos a fazer os exames. E aí eu fiz as biópsias, passei por exames assim, terríveis. Louvado seja Deus pelo corpo de Cristo, queridos. Olha a importância de congregar, de estarmos em corpo. Louvado seja Deus pela vida da Fernanda. Que Deus abençoe grandemente a vida dela, porque ela esteve do meu lado durante os exames. Esteve ali do meu lado, segurando na minha mão, no momento que eu estava fazendo os exames. Exames horríveis, né? E o Senhor me concedeu o escape e o livramento. Nem os médicos entenderam quando chegou o resultado da biópsia. Porque os médicos já tinham a certeza que eu estava com câncer. Mas o
do Senhor. O Senhor tem filhos que escolhem, apesar de tudo. Queridos, vocês têm noção do que é uma pessoa que já está vivendo anos e anos com uma pessoa? Tem filhos em comum e por Cristo, por amor a Cristo, decidem se separar. Porque escolhem por Jesus. Acima de tudo isso aqui, dos prazeres do mundo, eu escolho Jesus. Então eu vou fugir da aparência do mal. Eu vou fugir do pecado e vou consagrar a minha vida ao Senhor. E nós estamos acompanhando eles e temos visto como o Senhor tem derramado bênçãos sem medida. Na medida recalcada, sacudida e transbordante. Vocês conseguem ter um discernimento claro do que é filhos obedientes, filhos que escolhem obedecer o chamado. Nós lemos aqui no momento das ofertas o que Deuteronômio 28 diz. E é muito claro, irmãos. Nós temos sombras de variações, mas a palavra do Senhor, ela não tem sombra de variação. Ela é imutável. Em Deuteronômio fica muito claro: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado, queridos, a Bíblia é uma glória. Nós temos tudo descrito aqui, de como nós devemos agir, andar, para tudo nas nossas vidas. Nós temos um direcionamento e nós optamos por não cumprir. Aí Deuteronômio 28 continua dizendo: e se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, então assim irá sobrecair as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Então existe um princípio que precisa ser cumprido. Não é de qualquer jeito, porque Deus é amor, mas um dos atributos de Deus é juiz. Nós seremos um justo juiz, aquele que coloca na balança todas as nossas ações. Por isso, a minha oração ontem, quando iniciou o relógio de oração, foi: Pai, a começar de mim, porque nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma natureza de trapo de imundícia, assim como a Bíblia fala. E muitas vezes nós, no nosso achismo, nós achamos que estamos certos. E existe uma legião de demônio específica que cativa a sua mente com religiosidade. E essa religiosidade, esses demônios, eles trabalham na sua mente, que é da legião de demônios de Jezabel. Eles trabalham na sua mente para você querer ter o domínio de toda e qualquer situação, o domínio da sua casa, o domínio da sua família. Mas isso passa de um domínio de Satanás. E você se coloca no posicionamento: eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus. E no entanto, a sua casa está numa desordem. Porque quem está tendo domínio na sua casa não é o Espírito Santo de Deus.
nos coloca numa posição em que não, eu sou pastora, eu sei como eu devo agir, eu estou na presença de Deus há anos e eu sei muito mais do que você, eu entendo muito mais do que você. E é essa mesma legião de demônio que faz você se afastando das coisas da igreja, faz você achar que eles estão preferindo fulano do que ciclano, eles dão mais atenção para X do que para B, porque essa legião, o propósito dela é tão somente tirar o teu olhar da cruz. É uma legião de domínio, por isso se transforma em um cativeiro na nossa vida. E essa legião, ela atua em cristãos. É uma legião de demônio que atua em crente, cristão. Porque cristão é pequeno Cristo na vida. Cristão é aquele que entendeu o sacrifício de Jesus. Cristão é aquele que é a imagem e semelhança de Cristo. Essa legião, ela atua em crentes. Então, queridos, tenhamos muito cuidado e muito entendimento. Nesse tempo eu não peço outra coisa para Deus, a não ser sabedoria. Tiago fala que se nós não temos sabedoria, que nós pedimos a Deus, mas pedimos com fé. E que nós possamos entender com clareza o que é abandonar a nossa velha natureza, o que é ser uma nova criação em Cristo, o que é conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos ter domínio da palavra de Deus, conhecimento. A palavra fala que o povo perece por falta de conhecimento. Se eu não conheço, se eu não tenho relacionamento, se eu não tenho intimidade com Deus, como eu vou saber quais são as suas ordens? Nós precisamos conhecer o nosso Deus. É muito além de ler as Escrituras, é examinar as Escrituras. A gente conversa com cristãos com anos de evangelho e nós vamos citar uma passagem que a pessoa não tem conhecimento bíblico. E se a nossa vida não está pautada no que aqui está escrito, nós estamos vivendo com o nosso olhar curto. Nós não estamos vivendo com o nosso olhar em Cristo. Em Gálatas capítulo 5, ele fala sobre a nossa natureza, nas coisas que nós precisamos abandonar. Vocês conseguem ter um discernimento muito claro como que na palavra de Deus ela nos dá toda e qualquer orientação. Se nós estamos pecando, é porque nós queremos. Paulo fala em 1 Coríntios que nós estamos indisculpáveis. Queridos, nós somos indisculpáveis. Porque nós temos todo e qualquer acesso à palavra de Deus. Olha o que fala em Gálatas 5, a partir de 16. Quero dizer a vocês o seguinte: olha só, queridos, como que a palavra de Deus ela é clara. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Queridos, parem para pensar com discernimento, que não é sobre o que uma pessoa humana está pregando, é sobre a palavra, é o que está escrito na palavra. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não
disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Vocês conseguem entender a gravidade da situação? Lembra que há uns minutos atrás eu disse para vocês que nós servimos um Deus de amor, mas servimos também um Deus que é justo e juiz. E aqui nessa palavra fica muito claro, que as pessoas que estão vivendo tais coisas, porque ele ainda fala aqui coisas parecidas com essas. Entra a mentira, entra a pornografia, entra a lascívia, que é a sensualidade exagerada, entra você optar por continuar na vida de pecado. Todas essas coisas são abominação aos olhos de Deus. E tais pessoas não vão herdar o reino de Deus. Por isso é o tempo, querido, para que cada um se examine. Nós aqui, o Senhor vai apenas nos usar, porque de nós mesmos nós não temos nada a oferecer. Nós seremos apenas vasos na mão de um oleiro. Chegou o tempo de decisão. Chegou o tempo de entender que agora nós somos uma nova criação em Cristo. E que as coisas que a gente cometia no passado, elas precisam ser deixadas de lado. Paulo fala que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu cometo a cada instante. Por isso que nós precisamos estar tão unidos com Cristo. Porque o Senhor precisa fazer da nossa barraca, da nossa casa, a morada dele. Nós precisamos abrir o nosso coração para que o Senhor entre, para que o Senhor faça morada em nós. Porque de nós mesmos não conseguimos. Se o Senhor não estiver em nós e através de nós não somos nada, apenas trapo de imundícia. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor a todo tempo que nos liberte de nós mesmos. Porque diz a palavra de Deus também que a carne milita contra o Espírito. E isso é uma guerra, queridos. Quem disse que os prazeres do mundo não são bons? Quem disse que satisfazer a nossa carne não é uma coisa que a nossa natureza gosta? Por isso que passa por uma decisão. Eu decido matar a minha carne e viver no Espírito de Deus. Eu decido viver guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu decido fazer parte, a partir do versículo 20 de Gálatas. E tem em mim, eu decido, versículo 22. Mas o Espírito de Deus, somente o Espírito de Deus em nós, produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade,
o domínio próprio. Contra essas coisas não existem lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja dos outros. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós temos um manual de qual é a vontade de Deus na nossa vida. É tudo muito claro. É tudo muito claro. Quando eu sento e quero ter um tempo de mesa com o Senhor, quando eu sento e é muito além de montar o sermão, é um tempo de mesa com o Senhor, para que o Senhor trabalhe primeiro em mim, para que o Senhor nos dê discernimento de espírito, entendimento de qual é a vontade dele na nossa vida. A minha oração nessa manhã, conectada com o Espírito Santo de Deus, é que todo cativeiro da mente seja removido. Toda pessoa que esteja aprisionada, sem entendimento da verdadeira vontade de Deus, nessa manhã seja liberta. Porque aqui em 2 Coríntios 5, versículo 10, fala assim: porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece. Eles olham isso. É muito sério. De acordo com o que fez, de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Nós vamos prestar conta com Deus. Não saia daqui sem responder para você mesmo aquelas perguntas que eu fiz no início. Não saia daqui, querido, sem se realmente se examinar, sem pedir ao Senhor que traga à sua mente o que precisa ser mudado. E eu oro para que todos nós possamos ter um verdadeiro alinhamento com o Senhor. Que essa manhã seja uma manhã que possamos sair daqui com entendimento sobre a volta do Senhor, sobre o significado do sacrifício do Senhor, entendendo a nossa natureza humana, que nós somos pecaminosos, por isso nós carecemos, nós necessitamos do Senhor em nós e através de nós. A nossa carne milita contra o nosso espírito. Por isso, a nossa barraca precisa ser habitada somente pelo Espírito Santo de Deus. A nossa barraca precisa ser habitada somente pelo Espírito Santo de Deus. Nesse momento, enquanto a equipe de louvor vai estar ministrando esse louvor, e é um louvor que fala exatamente sobre isso. É um louvor que fala sobre essa guerra inevitável que nós temos de militar o Espírito contra a carne. É um louvor em que nos leva a pedir ao Senhor que habite em nós. É um louvor que faz o Senhor, porque nós pedimos ao Senhor para nos libertar de nós mesmos.
Glória